Fala pessoal, sejam bem-vindos ao CL Talks. Vocês já perceberam que o CL Talks está bem diferente. Não sei se vocês estavam acostumados, mas o CL Talks ele era sim um podcast em áudio, mas totalmente em áudio, né? Essa é a primeira vez que isso eu posso dizer que é um sonho que se transformou em realidade. Então a partir de agora a gente vai fazer o CL Talks no formato de videocast. A gente recebeu vários feedbacks positivos a respeito dos conteúdos que nós estávamos trazendo no CL Talks, mas a gente começa a ver que o que acontece muito ultimamente são os podcasts transformados em videocasts, porque tem mais dinamismo, você tem condições de enxergar o que está acontecendo durante o bate-papo. Ele não vai fugir do que era o CL Talks, porque na verdade a ideia é que fosse uma mesa de bar realmente, uma única diferença aqui é que a gente não tá com cerveja, a gente tá com água aqui e tá num estúdio. Essa talvez seja a maior diferença. Mas do resto, ele vai ser. A ideia sempre foi trazer um conteúdo bacana, um conteúdo que pudesse de alguma forma agregar para vocês. E o episódio de hoje não é diferente. É o primeiro episódio, então eu ficaria muito feliz se vocês compartilhassem, se vocês curtissem esse vídeo, porque sem dúvida isso vai ajudar o canal, isso vai ajudar para com que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. Então, por favor, dê um like aí, compartilhe, ajuda a gente. E hoje eu tô aqui com uma convidada especialíssima que veio aqui como uma convidada que eu não... A gente se conheceu há coisa de 2 semanas, quando a gente foi filmar o projeto. Aliás, um projeto ficou lindíssimo. Conheci ela lá, conheci um pouco a respeito dessa instituição, do modelo de ensino deles. Eu achei uma coisa absolutamente fora da caixa. Eu acho que é um modelo que o Brasil precisa. A grande verdade é que a gente precisa desse tipo de modelo de ensino, um ensino muito mais baseado na prática, mas eu também não vou dar spoiler. Mas eu queria apresentar aqui Laís Moraes, Head de Infraestrutura e Facilities do Intel. Seja bem-vinda. Obrigada. Laís, obrigado por estar aqui no nosso primeiro podcast em vídeo. Laís nunca fez um podcast, é isso? Nunca, tô com um pouquinho de medo. Ah, mas eu também tô. Vocês percebem um pouco que a Laís, ela tá um pouco fanha, coitada, porque ela foi correr. O que você fez esse final de semana? Eu corri final de semana passado. Meu irmão fez 30 anos e um dos presentes que eu dei pra ele foi a nossa primeira corrida de rua Isso juntos. é presente? Lógico que é, ele é corredor. Ah, ele é corredor? E eu nunca tinha corrido na vida, então foi um presente. Você nunca... Eu nunca tinha corrido na vida, saí de lá, hoje de manhã eu tava no ortopedista, inclusive. Pelo então, amor de Deus. E aí ganhei essa voz maravilhosa. Não, tá a voz de locutora. Quanto você correu? 5 quilômetros. Mas você andou quantos? Não dei nada, eu já corria, só que eu corria na esteira. Tá bom. Entendi. Então tá bom. Foi a primeira na rua. Vou acreditar em você. É verdade, eu tenho provas. Tá bom, então tá bom. Deixa eu te perguntar, conta um pouco da sua história, né? Eu sei que você tá o Intel é uma instituição que existe há pouco tempo, né? Apesar de a gente conversar aqui um pouco, você é uma mulher super chique, né? Obrigada. Que viveu 4 anos fora. Queria que você contasse um pouco dessa sua experiência. O que você fez? Foi acadêmico? Você trabalhou? Como é que foi isso? Tá, eu sou arquiteta de formação. Trabalhei por 8 anos aqui no Brasil. E aí, em 2017, eu fui para Madrid, fiz um mestrado em Madrid. Depois fui trabalhar em Londres, fui trabalhar na Holanda. Voltei para o Brasil tem 1 ano e meio. Eu voltei para o Brasil e me juntei ao time do Intel. Na época, éramos menos de 10 pessoas, bem startup mesmo. E aí, tô com eles tem 1 ano e 8 meses. Dentro desse período, junto deles, eu desenvolvi os projetos, toquei a obra. E hoje eu toco a operação do dia a dia, né, do campus. Então, hoje eu sou Head de Infraestrutura e Facilities do Intel. Caramba, e você pegou, como é que é? Você viu quando tudo era mato e agora se transformou no que é hoje era o tudo Intel. mato, depois ficou tudo barro, depois tudo, né, um monte de forma e concreto. Sim. E hoje tá o Intel bonitão que você foi visitar lá, Que 2 legal. semanas atrás. Aliás, Tava bonito, não tava? Lindíssimo, lindíssimo. O projeto ficou sensacional. Ficou. Aliás, parabéns a você, parabéns a todos que estiveram envolvidos na obra. O negócio foi sensacional. Foi incrível. Tá inacreditável. E agora eu queria que você explicasse, já que a gente falou sobre, a gente tá falando sobre Intel, mas O que é o Intel? o que é o Intel? Conta pra gente um pouco o que é o Intel. Tá. O Intel é uma organização sem fins lucrativos. É um projeto da família Esteves, então do Roberto Salluti, da família Esteves, do André e da Lilian, e cofundada com o Roberto Salluti, que é o BTG, que é o presidente do Banco BTG Pactual, e juntos eles decidiram formar uma faculdade que fosse uma faculdade que só tivesse cursos de tecnologia, porque hoje a gente tem uma carência muito grande de profissionais
de tecnologia no Brasil, né? A gente tem uma necessidade por volta de 70 mil profissionais por ano e só se formam 46 mil profissionais no ano. Então, eles enxergaram esse gap e eles decidiram montar uma faculdade que pudesse formar líderes, não só pessoas com conhecimento técnico em computação, mas também com conhecimento de liderança e de negócios. Então, esse é a missão do Intel, formar os líderes de tecnologia do Brasil. E vocês têm um ponto social, acho que bem legal, incrível, né? A gente tem o maior programa de bolsas do Brasil. Então, a nossa missão é que metade dos nossos alunos sejam bolsistas. A gente tem alguns tipos de bolsa, então vai desde uma bolsa parcial até uma bolsa completa com todos os auxílios possíveis, né? Moradia, alimentação, laptop, auxílio para conseguir sobreviver no final de semana, né? A nossa intenção é que a gente faça nossa intenção não, que a gente faz isso, né? A gente começou a operar em fevereiro, então a gente faz um processo seletivo super bem trabalhado, diferente, não é um processo seletivo como a gente vê em outras faculdades. A gente tem 3 eixos nesse processo seletivo e a gente tem um ranking de aprovados. E nesse momento, quando a gente tem o ranking de aprovados, a gente ainda não sabe se o aluno é bolsista ou se o aluno é pagante. Para a gente, o que importa é que seja o melhor aluno. E aí, depois que a gente tem esse ranking de aprovados, se o aluno precisar de uma bolsa, aí a gente vai entender caso a caso, vai analisar todas as documentações apresentadas e a gente vai conseguir uma bolsa para esse aluno. Então, a gente faz a ponte entre um doador e um aluno. E aí esse doador, os 2 CPFs ou CNPJ, porque os nossos doadores podem ser empresas privadas também, ficam associados por um período de 4 anos, que é o tempo de duração da nossa graduação. Então, a gente tem alunos hoje, quase metade dos nossos alunos não são da cidade de São Paulo. Que legal. E eles, quando eles vêm para cá, eles vêm muito com essa certeza de que eles vão ficar com a gente por 4 anos. E se eles precisam de bolsa, né, eles vão ter esse suporte proporcionado pelo doador. Isso é um negócio super diferente, né? Eu acho que isso acho que é um dos pontos do Intel quando a gente fala a respeito de instituição, né? É um dos pontos sociais que eu acho que são que é super importante. Mas tem um outro ponto bacana, né? Que foi justamente uma das razões de você estar aqui. É justamente essa metodologia de ensino que, como eu falei lá no início, eu não vi isso acontecendo no Brasil. Acho que é uma coisa super nova, que é uma metodologia de ensino baseado na prática. Isso. Muito mais do que na teoria, no acadêmico, né? Apesar de como você estava falando antes de a gente começar o podcast, que existe sim essa parte teórica dentro. Mas, cara, eu me lembro bem, quando eu era moleque, faz tempo isso. Mais tempo do que eu não gostaria. Então, mas uma coisa eu gostava. Cara, principalmente na época de faculdade, mesmo na época de colégio, eu fiz colégio técnico, na época era processamento de dados, não era nem TI. Caramba, ficou chato isso, que eu mostrei minha idade bem feio agora. Mas eu me lembrava que, cara, a coisa mais gostosa que tinha durante as aulas era ir pro laboratório. Que é onde efetivamente... Cara, a sala de aula sempre foi importante, mas quando você é moleque, tá lá atrás, você não se preocupa muito, porque você vê o professor falando um monte de blá blá blá, mas onde você realmente consegue captar e absorver as coisas e colocar na prática é quando você vai pro laboratório. Sim. Só que vocês mudaram um pouco e colocaram praticamente, ou 100%, ou pelo menos 80%, 90% da carga, aí talvez seu percentual você sabe melhor do que eu, de prática, né? Então o Intel ele tem uma metodologia de ensino realmente muito disruptiva. Então é a primeira faculdade no Brasil 100% baseada em projetos, tá? Mas é no Brasil, a gente não criou o PBL, que é Project Based Learning. Já existem outras faculdades mundo afora que usam isso, mas no Brasil não existe nenhuma outra faculdade que faça 100% baseado em projeto. O que isso significa? O nosso aluno, não é que ele não tem aula teórica, ele tem também aula teórica, mas todo o conteúdo que é exigido pelo MEC, que seja ensinado para o aluno pela faculdade, ele é passado para o aluno da mesma maneira. Então, nossos alunos têm aulas com os nossos professores, mas o nosso diferencial é que, junto dessas aulas teóricas, os nossos alunos desenvolvem projetos reais
junto legal. com empresas reais. Então, é onde a gente aplica... Perdão, gente. É onde a É a gente voz, é a aplica o nosso diferencial, tá? Então, como é que isso acontece? Os nossos cursos têm durações de 4 anos. São 4 cursos com durações de 4 anos. Ao longo desses 4 anos, os nossos alunos vão estar em contato com 16 empresas diferentes. Podem ser empresas privadas, podem ser empresas do setor público, podem ser startups, podem ser ONGs. Tá? Qualquer empresa pode aplicar para participar do nosso processo. Tá? Quando uma empresa entra para ser um parceiro de projeto, ele apresenta um plano de negócio. Então, ele tem um problema real a ser desenvolvido. Eles entregam esse problema real para o nosso escritório de projetos, junto com os nossos professores, junto com os nossos alunos. Nós vamos devolver 5 soluções reais para esse problema. Então, eu vou te dar o exemplo do nosso primeiro módulo. O nosso primeiro módulo é um desenvolvimento... Uma consultoria quase como se fosse os alunos? Não é e não é. Porque ninguém paga, então a empresa não paga e os nossos alunos também não pagam, tá? Mas a gente desenvolve um projeto para eles, o código é aberto. Então, você consegue entrar dentro do nosso sistema e pegar esse código e analisar ele, por exemplo. Mas, no primeiro módulo, a gente tinha um game para desenvolver. Então, a gente foi para o mercado, temos um edital de projetos para empresas que queiram desenvolver um game. Vocês que abrem isso? A gente que cria o edital e a gente que faz a curadoria dos projetos também, e a gente que aprova. E aí, a empresa, quando ela tem um projeto aprovado, ela se compromete a acompanhar durante 10 semanas o desenvolvimento desse projeto. Então, ele é um cliente. Sim. Ele vai para o Intel, ele conversa com os nossos alunos, ele passa o escopo, ele passa os dados e ele dá feedback. E ele faz essas reuniões com os nossos alunos a cada 15 dias. A empresa toma conhecimento desse projeto que ele está no mercado e ela se aplica a ele. Isso. Não é a empresa que se aplica ao Intel, ele se aplica a um edital de projetos. Daquele projeto. Isso. E nesse edital a gente explica o conteúdo, né, que os nossos alunos vão aprender. Então, sobre game, não adianta você... eu quero desenvolver algo numa plataforma IoT. Legal, quando chegar a vez da plataforma IoT, você aplica. Hoje a gente está aplicando o game. Então, a gente teve no primeiro módulo o desenvolvimento de um game e a gente teve 5 empresas que participaram com a gente. Então, eu vou te dizer, a Ambev. A Ambev submeteu um projeto, ela teve esse projeto aprovado e ao final de 10 semanas, a Ambev recebeu 5 jogos sobre o tema que ela aplicou. Então, tiveram funcionários da Ambev que foram acompanhando junto aos nossos alunos e... No caso, a Ambev queria são 5 jogos, são turmas diferentes? São 5 turmas, Cada turma tem sempre um grupo tem sempre 5 grupos. E cada grupo tem em torno de 6, 7 ou 8 alunos. Então, esses alunos que nunca programaram, não são só alunos que já programaram, mas tem alunos que não, que nunca tinham... A gente tem alunos que não tinham computador em casa, né? Que só usavam o computador da escola, no laboratório, que provavelmente ficavam super empolgados, como você, antigamente. Mas eles não tinham. Então, alunos que nunca programaram, depois de 10 semanas, eles conseguiram programar. E é muito legal, porque além de ter toda a experiência acadêmica, além de aprender com o professor, ele já coloca na prática e ele já aprende coisas que você só aprenderia lá no 3º ano, quando você estivesse fazendo um estágio. Então, ele já aprende a importância de fazer uma ata de uma reunião, porque depois o seu cliente, né? Quando ele senta com o cliente na semana seguinte, o cliente fala, mas e tal coisa? Não, mas você não pediu isso, você pediu aquilo. Então, essas pequenas coisas já vão entrando dentro do conhecimento dos nossos alunos desde o primeiro dia de aula. Então, os nossos alunos, é por isso que a gente sabe que a gente vai entregar para o mercado, daqui a 4 anos, alunos que vão ser realmente os líderes de mercado. Que vão ser exportados, né? Eu espero que eles fiquem no Brasil. Né? A ambição dos nossos fundadores era desenvolver profissionais em tecnologia muito para que o Brasil desenvolva mais, né? Porque hoje são muito poucos os que se formam aqui e os melhores realmente vão para fora. A gente precisa dos melhores aqui dentro. Claro. Né? Agora, é justamente esse ponto importante que você acabou de falar, que era inclusive um dos pontos aqui que eu ia te perguntar, que eu acho muito legal. Né? Eu acho muito legal toda a metodologia, eu acho super legal, mas eu penso no impacto que isso tem para os alunos.
no sentido que esses alunos, esses adolescentes, eles saíram do ensino médio, onde muitas vezes não é um ensino técnico, Tradicional, né? Tradicional, onde foi muito calcado e muito baseado na teoria, né? Onde pouco eles tiveram, talvez eles tiveram o mesmo laboratório que eu tive, tipo era 2 vezes por semana, ou com sorte, né? E aí eles chegam numa universidade onde ele é praticamente baseado dentro do ensino prático. E aí você tem uma quebra de paradigma, uma quebra importante de barreira, um desafio para eles de aprendizado e para vocês de ensinarem. E como é que é isso? Como é que é essa jornada do aluno? Como é que ele é feito desde o início que ele entra até ele conseguir chegar? Olha, a partir de agora vocês vão começar. Você falou sobre programação. O aluno muitas vezes ele entra sem nenhum conhecimento de programação. E aí como é que ele chega em algum momento e fala, agora vocês vão programar? Como é que é feito Não, é legal, essa jornada? É legal porque no começo é diferente, é um desafio, né? A gente estimula muito o autoestudo. A gente estimula tanto que a gente deixa 1/3 da jornada diária do nosso aluno com a gente nos 2 primeiros anos só para autoestudo. Então, isso requer realmente uma autodisciplina muito grande. Porque o aluno ele recebe, né, na nossa plataforma, a gente desenvolveu uma plataforma, onde o aluno tem ali todo dia o material que ele precisa estudar. E ele precisa estudar esse material para depois discutir esse material em sala de aula com o professor. Então, é muito mais enriquecedor do que ele receber pela primeira vez o material do professor enquanto ele está ali na sala de aula. Então, ele já estudou antes, ele já tem as dúvidas dele antes. Quando ele chega na sala de aula, a aula já é muito mais rápida, né? Ela já tem uma dinâmica muito maior. E, realmente, isso é diferente do que ele estudou a vida inteira. Mas também é muito interessante. Eles gostam muito do contato com as empresas, né, desse contato com o parceiro. Claro que é um desafio, claro que eles sentem, mas não é nada que os impeçam de, não quero estudar por conta disso. Pelo contrário, acaba gerando uma vontade muito maior neles em estudarem, porque eles estudam com a gente. Os 2 primeiros anos é período integral. E eu tomo conta do dia a dia desses alunos. Então, assim, acredite, todo dia tem funcionário no Intel falando, gente, vamos para casa. Eles gostam de ficar lá, eles gostam de estudar. É muito gostoso porque eles estão fazendo algo que eles sentem prazer. E como não é passado de uma maneira, o professor fala e você fica quieto escutando, como tem essa dinâmica na sala de aula, essa troca entre eles se sentem muito mais estimulados a esse autoestudo, sabe? Essa preparação, eles gostam de aplicar, de conhecer parceiros do mercado. Eu já estou conversando com alunos que querem abrir suas empresas. A gente já tem alunos que já têm empresas. A gente tem alunos que que eles montaram suas próprias ONGs. A gente tem alunos que já trabalham com, né, que já trabalhavam antes de vir para o Intel. Então, os nossos alunos são realmente diferentes, assim, eles são muito bons. E os que não são, incrivelmente, é impossível você não se contaminar com essa onda boa, sabe? Lógico. Quem não tá ainda pensando em abrir uma empresa, ele acaba querendo abrir, quem ainda não tá, ainda não sei que tipo de trabalho que eu quero. O contato é tão grande que é muito enriquecedor. E você falou um negócio que eu não tinha pensado por esse lado. O quanto que vocês estão motivando, encorajando esses alunos a cada vez mais buscarem ou se melhorarem pro futuro. Sim. Porque pro futuro eu tô falando pro mercado profissional, porque no final das contas, cara, uma faculdade tradicional, olha, pouco foi apresentado para mim com relação ao que eu iria encontrar lá fora. A mim também. Pouquíssimo. O que foi ensinado é um beabá, é uma cartilha. Fala, olha, isso aqui isso aqui são os 4 P's, eu fiz marketing, né? Isso aqui são os 4 P's, isso aqui é o mix de marketing. Na época não existia marketing digital, mas eu acho que isso é muito complicado, né? Porque você começa cada vez mais a distanciar o aluno do que realmente vai acontecer. Esse distanciamento, quanto mais ele cresce, pior é para a nação. Sim. Porque no final a gente fica, cara, você está formando pessoas. Talvez esse seja um ponto importante. Até um ponto importante que lembra quando você tinha que fazer. Você terminava a tua graduação e tinha que fazer estágio. Por quê? Falou, cara, pega tudo que você aprendeu aí e vai lá pro estágio
para fazer na prática? Que, na verdade, você nem fazia. Eu fiz por conta própria estágio desde o primeiro ano da faculdade. E por conta própria? Por conta própria. E para todo mundo, toda vez que eu falo, nossa, mas você é tão nova, né? Você já fez tanta coisa. Eu falei, já, graças ao estágio que eu fiz, né? Então, eu percebi muito rápido a importância de se aplicar. Por isso você conseguiu construir o Intel, né? Foi por isso, mas eu acho muito legal. Eu acho muito legal que a gente esteja proporcionando isso, né? De uma maneira, não que eu tenha que correr atrás, Claro. mas a gente já está ali no dia a dia. E tem um ponto importante que eu acho que vale mencionar, é que 70% das competências ensinadas no Intel são relacionadas à tecnologia. Sim. Mas os outros 30% são divididos em competências de negócio e de liderança. Porque a gente entende que o profissional no futuro, ele não precisa só do conhecimento técnico. Mas quando ele vai para o mercado de trabalho, ele vai trabalhar com pessoas. E a gente quer que os nossos alunos sejam os líderes do futuro, né? Não vamos esquecer que essa é a nossa missão. Então, a gente precisa fornecer para eles conhecimentos, competências e experiência também relacionadas a negócios, também relacionadas à liderança. Então, a gente tem uma diretoria no Intel que é parceira da diretoria acadêmica só para que o aluno desenvolva esses conhecimentos de negócio e de liderança. Entendeu? Então, a gente gasta muito tempo ensinando o aluno sobre empreendedorismo, sobre sustentabilidade, sobre Estado de Direito, sobre competências que o aluno não encontraria em outra faculdade. Porque a gente Sim. tem certeza que ele vai sair de lá, um aluno com todas as competências necessárias para ir efetivamente para o mercado de trabalho. Para já aplicar, porque ele já está aplicando. Então, ele não vai aparecer pela primeira vez Vocês pedem estágio depois, em algum momento? Ou... o MEC exige né? estágio, né? Tá. Ele exige estágio. Tanto que os nossos 2 primeiros anos são período integral, mas o terceiro ano já é meio período, para que o nosso aluno possa começar a estagiar. Mas assim, a gente tem um problema hoje que os nossos parceiros, eles já querem, no primeiro semestre, eles já estavam assim, putz, eu quero seu aluno para estagiar comigo. A gente fala, então, não pode. Espera aí, que no terceiro ano ele vai poder. Agora a gente quer que o aluno fique lá dentro com a gente, aprendendo tudo que a gente tem para ensinar. E não é anormal você... Eu lembro que tem amigos que comentavam, não é anormal você ver empresas indo na colação de grau para ver quais são, principalmente de engenharia, isso acontecia muito, porque os caras já iam pegar, principalmente de faculdades que são renomadas com relação à engenharia e outras disciplinas, já faculdades ali que já estariam dispostas a pegar os caras e falar, opa, deixa eu trazer esse cara para um banco, né? Deixa eu levar para uma construtora, Com enfim. certeza. Mas isso é importante. Quando a gente tiver em 2025, que é quando a gente chega com a turma que a gente, né, com a nossa primeira turma, no 4º ano, então a partir de 2025 nós vamos ter 4 anos, né? Turmas em todos os períodos. Nós vamos ter mais de 100 parceiros de projeto. Significa que vamos ter mais de 100 empresas. O cara tem que fazer uma garantia de emprego depois, né? Ele vai poder escolher. E é muito legal porque, além de escolher uma empresa onde ele queira trabalhar, faz parte da nossa formação para o aluno. A gente tem um acompanhamento junto com coachings que a gente tem dentro do Intel, porque o aluno pode também querer ir para uma carreira acadêmica. Sim. Né? Ele pode querer abrir uma startup. Então, ele tem essas 3 frentes. Ele pode realmente ir para uma empresa privada, mas ele pode abrir a sua própria empresa ou ele pode ir fazer pesquisa. Então, são 3 caminhos que a gente já vai começando a conversar com ele desde agora, entendeu? Desde o primeiro módulo. Desde o primeiro módulo, a gente já vai entendendo o que ele quer, o que ele gosta, que caminhos que ele gostaria de ter. Porque a gente já vai guiando e fornecendo as competências necessárias para que esse aluno atinja isso. E pode acontecer ao contrário. Ele pode entrar achando que ele quer ir para um caminho, e como ele já está vendo na prática, sabe aquela coisa de quando a pessoa se forma e fala, putz, não era o que eu queria? Aconteceu comigo, eu fiz processamento de dados. Eu terminei em marketing. Porque eu vi que não era o que eu queria. A gente já vai conversando com os nossos alunos ali, porque a gente já vai entendendo e mostrando para ele como ele já vai tendo a experiência. E os nossos parceiros, como eu falei, né? A gente tem parceiro que é a Escola de Medicina da USP. A gente tem RAP. A gente tem o Banco BTG Pactual. A gente tem Ambev. São empresas muito diferentes.
Então, ele vai ter contato com todos os setores. Os nossos alunos, eles vão entendendo ao longo desses 4 anos quem eles são profissionalmente. Eles também vão conhecendo todas as opções que o mercado tem. Só que existe uma quebra de um desafio grande, né, pro lado do aluno, que é o lado de ele começar a entender essa nova metodologia. Mas, cara, existe um problema, um desafio também grande pro professor, né? Em algum momento, porque é um professor acadêmico, é um cara Sim. teórico, é um cara que muitas vezes não tem tanto conhecimento prático, é um cara que resolveu seguir o caminho da academia. Né? Um cara que foi lá e falou, eu quero ser professor, entendeu? O que eu gosto é ser professor. E o cara foi por esse lado. Agora, como é que vocês fazem para como é que vocês fazem para preparar esse professor aí que... A gente tem uma formação, realmente, né? Não é fácil encontrar tantos professores com essa formação em PBL no Brasil. Então, a gente faz uma formação interna e a gente faz uma reciclagem, né? Posso dizer assim, a gente continua fazendo várias formações ao longo do tempo, exatamente para que os nossos professores consigam aplicar essa metodologia da melhor maneira possível. Eu comentei, a gente tem 2 momentos do aluno com o professor. Então, o professor que senta e discute a matéria é realmente um professor um pouco mais acadêmico, né? Sim. Mas o professor que aplica isso com o projeto, um professor de desenvolvimento de projeto, ele é um professor que tem experiência de mercado. Entendeu? Então, a conversa entre esses professores também é muito bacana. O alinhamento entre eles, porque eles estão falando com a mesma turma, da mesma disciplina. Então, a gente, né, fomenta muito esse alinhamento entre os professores, por isso que a gente acompanha muito de perto também. E os nossos professores são todos doutores, mestres, com experiência de mercado. Então, a gente já busca um profissional que já enxergue o valor dessa proximidade entre o acadêmico e o mercado, né? Não faria muito sentido um professor que fosse completamente contra. Acadêmico. Aí não tem muito a ver com o que a gente aplica. Né? Eu lembro que eu acho que eu tive professores que eram mais técnicos ou que tinham uma certa prática, foi justamente durante na pós-graduação, que você tem professores que trabalham mesmo, que vão lá dar aulas. Porque na pós, o que a gente quer ver muito são estudos de caso, né? São coisas que aconteceram na prática mesmo. É muito o perfil dos nossos professores e acaba sendo o que a gente faz no dia a dia, né? Porque a única diferença é que os nossos alunos não trazem a experiência dos projetos que eles já viveram, que é o que acontece numa pós, né? Eu lembro quando eu fiz a minha, qualquer assunto que a gente ia discutindo lá, as pessoas iam trazendo, putz, eu passei por tal situação, eu passei por outra situação. A única diferença é essa, mas a maneira do professor passar a aula é muito parecida, realmente. Agora, vocês têm... A gente esteve lá há pouco tempo, né, filmando um pouco do que aconteceu ali, documentando um pouco da tecnologia que foi colocada no Intel. Cara, vocês investiram em tecnologia, hein? Sim. Vocês investiram em muita tecnologia. Eu queria saber um pouco como é que o prédio é todo tecnológico. Você citou uma coisa quando a gente estava lá, que o prédio é uma grande sala de aula. Como é que isso funciona? Como é que vocês pegaram esse mundo de tecnologia e conseguiram reverter para alunos e professores? O Intel ele está dentro do IPT, dentro do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Então, a gente tem 2 prédios. Um prédio de bem-estar, onde a gente tem todas as atividades que precisam acontecer em paralelo às acadêmicas. A gente tem restaurante, vestiário, a sala de atendimento psicossocial, enfermaria, todas essas infraestruturas necessárias para o dia a dia fora do acadêmico. E a gente tem aquele grande prédio, que é o nosso prédio acadêmico, onde todas as salas de aula, laboratório, biblioteca, auditório estão. Esse prédio ele é integrado de uma maneira que o que acontece, a palestra que acontece no auditório, ela pode ser vista e as pessoas que estão em outros ambientes podem, além de ver e escutar, obviamente, podem interagir. Então, como a gente não ia conseguir colocar 1000 alunos ao mesmo tempo, né, porque a gente vai ter 1000 alunos daqui a 3 anos, quando a gente não conseguia, a gente falou, bom, vamos vamos pegar tudo de tecnologia que a gente puder e vamos transformar o nosso prédio numa única coisa. Então, se a gente tiver uma aula
acontecendo no auditório, todo mundo que está dentro do auditório, todo mundo que está na arquibancada, todo mundo que está em cada uma das salas de aula, se você estiver em casa, você consegue participar, então você consegue perguntar, ouvir, assistir, é uma coisa só, E isso também entra, então a gente pensa nisso num prédio como um todo, então um prédio é um prédio interativo, né, 360 funcionando, e se você der um zoom e for para uma sala de aula, a sala de aula é exatamente da mesma maneira. Então, as nossas mesas também são 360. Então, cada mesa ela tem a sua conexão individual. Cada sala de aula também tem. Então, eu tenho tecnologias espalhadas em todos os lugares e não são tecnologias cabeadas, né? É tudo Wi-Fi. Então, tem um sistema bastante inovador e tecnológico para... Não faria nenhum sentido, né? A gente ensinar a tecnologia sem a melhor tecnologia. Não, sem dúvida, Pra gente é muito importante. Não, o negócio... o lugar é sensacional, porque arquitetonicamente falando é muito bonito. É muito bonito. Ele cheira a inovação. Quando você chega lá, a primeira coisa que eu vi já parecia uma grande startup. A grande verdade é essa. É legal porque é um prédio de mais de 120 anos. Né? Então, quando é um galpãozão, né? É um galpão com mais de 120 anos. Quando eu comecei aquela obra em julho do ano passado, só tinha uns fornos lá dentro, assim, com mais de 20 toneladas. Então, a gente retirou todos esses fornos e a gente construiu 2 andares e só sobraram as paredes, assim, né? O externo sobrou. Dentro, a gente trocou o telhado e a gente fez fundação e construímos dentro tudo aquilo que você viu. Incrível. Mas só sobrou aqueles tijolinhos, né, de 120 anos, são lindos também. Não, o negócio ficou incrível, sensacional. Ele junta um pouco de rústico com moderno, assim, o negócio ficou muito legal. Agora eu queria te perguntar duas coisas importantes, né? Primeiro, como é que é dado o processo seletivo caso alguma pessoa que esteja nos ouvindo aí, nos assistindo, tenha interesse em participar desse processo seletivo? Como é que o aluno se candidata? Legal. Então, a gente está com o processo seletivo aberto, inclusive. Então, pessoal, se vocês puderem, quiserem, se sentirem, né, interessados, vão lá. O nosso processo seletivo está dividido em 3 eixos. O eixo prova, o eixo perfil e o eixo projeto. O eixo prova é uma prova desenvolvida por nós, de matemática e raciocínio lógico. Depois a gente tem o eixo perfil, que é uma redação onde a gente pede para o aluno contar quem ele é, o que ele fez até hoje, quais são os diferenciais, por que a gente deveria trabalhar com esse aluno, receber esse aluno dentro de casa e desenvolver esse aluno. E o terceiro eixo, que é o eixo projeto, a gente coloca esses alunos em grupo e eles debatem um tema da atualidade. E aí a gente consegue enxergar, dessa maneira a gente enxerga tanto o perfil com os conhecimentos técnicos, né, que o aluno aprendeu, português, matemática, mas também a gente enxerga os perfis já de liderança desse aluno, né? Como é que ele se comporta em grupo, se ele deixa a outra pessoa falar, se ele não deixa, se ele expõe claramente, se ele não expõe. Então a gente consegue fazer uma análise, já é 360 aí também, né? Porque pra gente o que importa não é o aluno que saiu melhor num dia, numa prova específica. E se ele tiver terminado com a namorada um dia antes, coitado, já ferra com coisa inteira. E também é uma coisa, assim, tem que ver se o cara vai estar preparado para esse tipo de metodologia de ensino, onde, vamos lá, o cara tem que ler, ele tem que se preparar antes para depois chegar a discutir em sala de aula. Tem que ser um cara totalmente focado, tem que ser um cara com um nível de envolvimento naquilo, que ele seja realmente disposto. Mas a gente vai ensinar o aluno também. Claro. Né? A gente não tem a expectativa de que o aluno vai chegar pronto pra gente, né? Somos uma escola. Exato. Então a gente vai ensinar ele também a ter essa autodisciplina, a gente vai ensinar ele a como se comportar, né? Mas a gente precisa saber se ele é uma boa pessoa também, sabe? Dá pra saber se ele teria inclinação para isso, pelo menos, né? Exato. E as empresas? Se as empresas tiverem interesse aí em saber quais são os projetos que estão em aberto, como é que eles verificam Mesma coisa. Então, a gente tem um edital de projetos que a gente abre pro mercado todo ano. Fica disponível onde? Fica disponível no nosso site, tá? Depois eu te passo o link bonitinho. Vocês abrem anualmente? Então, no começo do ano... Então anualmente a gente abre o processo seletivo e anualmente a gente abre esse edital de projetos. O edital de projetos, na verdade, a gente abre
semestralmente. Porque como a gente vai trocando os módulos, Sim. então a gente vai aumentando, né, o nosso pool de parceiros. Tá bom. Mas tem um edital onde explica todas as regrinhas do que precisam e você precisa, a empresa, né, aplica com um plano de negócio dizendo claramente qual é o produto que ela gostaria de receber, qual é o problema que ela tem, para o qual ela resolveria com esse produto. E aí, a partir dali, a gente já faz a 4 mãos, como que a gente vai aplicar isso no dia a dia do aluno. Gente, empresas, eu acho que essa é uma grande oportunidade para todos vocês. Eu acho que é muito bacana, foi muito bacana ter trazido você aqui hoje, para a gente ter condições de mostrar para vocês o que está acontecendo nesse país e que tem pessoas muito boas e com muito boa vontade de construir algo desse tipo, que é algo, como eu falei lá no início, a gente está precisando, né? A gente precisa formar pessoas que estejam preparadas para o futuro. Faculdades... talvez eu esteja criando concorrentes para vocês, mas eu acho que vocês também precisam olhar um pouco mais o lado prático. E eu não estou falando para deixar de lado o lado teórico, muito pelo contrário. Isso precisa ter. Mas, vamos lá, a realidade lá fora é um pouco diferente. Então, e eu vi que muitas faculdades ainda estão na mesma linha do que eu aprendi, e eu sou formado em 2004. Faz tempo, agora ficou mais fácil entender minha idade. Então, acho que vocês precisam olhar um pouco mais para coisas desse tipo que o Intelli está fazendo, que eu acho que é uma coisa super positiva e que vai ajudar na formação profissional e que, acima de tudo, vocês vão ajudar no país. Laís. Muito obrigada. Cara, eu fiquei realmente emocionado de a gente ter conseguido... Você estava super... Ela estava com baita medo de começar a fazer isso aqui. Eu nunca fiz. Cara, você mandou super bem. Viu até o César me falando que estava com 30, 40 minutos de conversa. Jura? 30, pois é, que pois legal, é. Que bacana. A gente tratou como uma... mas é que o Intelli é um projeto muito legal mesmo, né? Dá pra ver que você fica com o brilho no olho. Eu gosto muito da proposta. Gosto bastante. Gostou de vir no primeiro? Gostei. Aí, pronto. Agora vamos pensar em qual vai ser o assunto do próximo podcast. É isso. Obrigadão, Laís, viu? Obrigado por ter vindo. Gente, até o próximo. Obrigado aí pela audiência. Tchau, tchau.